Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje eu te convido a acompanhar um episódio especial com foco na atual safra de soja, que, olha, a gente começou desafiadora, viu? Chuvas irregulares, tempo seco e muito quente, plantio atrasado. Aliás, aqui em Mato Grosso, o plantio tem o ritmo mais lento das últimas 5 safras e a gente, claro, quer entender de que maneira isso pode refletir no desempenho das lavouras dessa temporada e também saber quais as melhores estratégias para evitar que as principais doenças da cultura comprometam a produtividade e, claro, consequentemente, a rentabilidade da fazenda. Temas que vão nortear o nosso bate-papo com uma dupla de especialistas que estão aqui com a missão de dividir conhecimento com a gente. Portanto, em ordem alfabética que eu vou apresentá-los. Sejam bem-vindos, Alexandre Santaella, gerente de desenvolvimento de mercado da BASF, tudo bem? Tudo bem, Patrone? Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com seus ouvintes. Maravilha. E cumprimento também, agradeço pela presença, Luana Beluf, fitopatologista, pesquisadora da Fundação Rio Verde. Como é que você está, Luana? Obrigada aí, Patrônia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Alexandre também. Maravilha, gente. Olha, só lembrando que esse programa é um programa especial, uma parceria do podcast do Patrone com a BASF e com a missão, claro, de informar, sempre dividir conhecimento com você que está nos ouvindo, né, nesse momento tão diferente que a gente vive, né, uma safra de soja, nosso principal carro-chefe dos campos, da nossa agricultura aqui em Mato Grosso. A gente sabe que realmente todo desafio requer conhecimento e informação para que ele seja superado. Por isso aqui a gente reuniu essa dupla para dividir conhecimento com a gente. Eu começo já reforçando um ponto, eu queria ouvir dos dois esse ponto aqui, né? Informação é um insumo básico, fundamental, indispensável para o sucesso de uma safra, né, Alexandre, Luana? Vamos ouvi-los um pouquinho sobre a importância do conhecimento, da informação no dia a dia do campo. Esse talvez seja o insumo mais importante, né? Como já dizia o nosso saudoso amigo Dirceu Gassen, né? A produtividade é reflexo do conhecimento aplicado por hectare. E a agricultura brasileira não é referência no mundo todo à toa. Tem muito conhecimento aplicado por hectare. A gente trabalha há muitos anos aí na agricultura do cerrado e ano após ano nós investimos muito em pesquisa, em inovação, para ter decisões cada vez mais assertivas e permitir que o agricultor brasileiro colha mais sucesso e colha mais resultados, né? Ter uma produtividade de grãos ou de fibras, a produção de alimento ainda maior. E graças a atividades como essa, Patrone, que a gente divulga informação de qualidade, a gente faz com que o agricultor tenha acesso a elas de uma forma muito transparente e prática para que ele consiga aplicar na lavoura dele imediatamente. Excelente, cara. O pessoal costuma dizer, né, que o conhecimento, né, a informação é uma das únicas coisas, se não a única, né, que quanto mais você divide, mais você multiplica, né? É uma frase muito comum, um pensamento realmente que eu compartilho e eu acho que é bem nessa linha que você falou, né? Um insumo fundamental, talvez um dos mais importantes, né, no campo, não só na agricultura, como na pecuária e nos negócios como um todo, né? Luana, tua avaliação sobre esse primeiro ponto aqui, nesse primeiro ponto, né? Informação, queria que você trouxesse também a tua falinha sobre isso. Então, a gente tem, né, grandes desafios na agricultura e com grandes desafios vem aí grandes oportunidades. Então, com isso, as pesquisas, todo o nosso conhecimento aí que a gente vai adquirindo ao longo das safras vem contribuindo para esse ganho em produtividade que o produtor cada vez mais vem alcançando. Então, geração de informação sempre é importante e o produtor está aliado a isso, né? Buscar informação e trazer para dentro da porteira para dentro. E pensando aí a gente fala em produtos, fala em várias tecnologias, isso tudo é ferramenta, né? O produtor tem que juntar com a técnica e adotar dentro da sua propriedade. Então, são vários desafios, mas a gente tem várias ferramentas aí para estar ajudando o produtor. Exatamente. Acho que foi uma primeira pergunta aqui, né? Na verdade, um primeiro comentário, um ponto de vista de cada um, que mostra de fato a importância da informação, do conhecimento. E aí a Luana falou, né? Todo desafio gera uma oportunidade. Para saber enxergar, primeiramente, aproveitar essa oportunidade, você precisa de ferramentas que são fruto aí de pesquisa, né? De investimento, ou seja, é realmente o que faz a nossa agricultura crescer é todo esse complexo, né? De informação, investimento, tecnologias, né, e claro, o conhecimento para poder realmente fazer tudo isso
né, se unir e gerar resultados. Muito bacana. Agora, gente, por tradição aqui no podcast, o pessoal que está acostumado a ouvir sabe, a gente precisa conhecer um pouquinho da história de cada um, né? Então, vamos aproveitar esse momento, seguindo aí nessa sequência, né, pela ordem alfabética. Eu queria que o Alexandre inicialmente resumisse um pouquinho, né, da trajetória sua até aqui, Alexandre, me iniciando falando para a gente também como começa a sua relação com o agro, né? Ah, perfeito, patrônio, obrigado. Bem, eu sou daqui do Mato Grosso mesmo, né? Eu sou do interior do Mato Grosso, de São José do Rio Claro, e minha relação com o agro vem de 4 gerações, pelo menos. Eu sou bisneto de pequenos agricultores no interior do Paraná, neto de agricultor de café do interior de São Paulo e Paraná, e filho de agrônomo. E sou casado com uma agrônoma também. Então, assim, eu tenho uma relação muito forte com o agro, né? É impossível, tá na veia, era impossível me desvincular disso. E da minha trajetória profissional foi uma escolha fácil escolher aqui a profissão de engenheiro agrônomo. Cursei faculdade na mesma faculdade que tive a oportunidade de encontrar a Luana fazendo mestrado e doutorado lá na época, né? Cursei aqui na UFMT, na Federal aqui do Mato Grosso, que eu fiz agronomia e desde então trabalho na BASF. Já são cerca de 12 anos de história aqui dentro da companhia, passando pelo setor de pesquisa, por marketing, por vendas e agora atuando no desenvolvimento de mercado, que é uma área aí que a gente tem uma relação muito forte com a pesquisa e desenvolvimento que a empresa faz para levar essas informações para o agricultor e aplicá-las da melhor forma possível. Maravilha, cara. Não tinha como ser diferente, né? Na quarta geração, com toda essa ligação com o campo. E quando a gente fala de campo, dessa atividade da agricultura, é algo apaixonante, né? Eu, como jornalista, estou aí há quase 20 anos acompanhando o agro e não largo o osso, né? Como dizem, né? Eu continuo porque é algo que é muito gostoso, é muito prazeroso, dá muita satisfação você trabalhar nesse setor, né? E quem tem esse histórico no sangue, realmente, a vontade de dar sequência fala mais alto sempre, né? Exato. Legal. E você, Luana? Eu já lhe entrevistei algumas vezes, tive a oportunidade sempre de aprender contigo, né? Principalmente nos eventos na Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, e nas palestras que você participa, né? Constantemente, a gente se encontra em alguns eventos. Me conta um pouquinho da tua história. Isso eu nunca te perguntei, né? A gente sempre tá focado em Pois é. trazer aquela informação do dia, mas me fala um pouquinho da tua trajetória daqui, Luana. Não, pois é, né? A gente sempre fala muito do trabalho, né? Falar da gente são raras vezes. Eu sou de São Paulo, também sou do interior de São Paulo. Falo ali próximo de Araçatuba, mas exatamente Braúna, uma cidade bem pequenininha ali do interior de São Paulo. Então, a família do meu pai e da minha mãe são de lá. Então, lá a agricultura, a parte de café sempre foi muito forte. Mas meu pai sempre foi um apaixonado pelo Mato Grosso. Ele veio para cá muito cedo e se apaixonou por aqui. E a família dele toda veio para o Mato Grosso também. Então, eu morei um tempo em São Paulo, na capital, morei em Barueri, mas a família toda mudou aqui para o Mato Grosso em início de 2004. A gente mudou, então já faz quase 20 anos que estamos aqui no Mato Grosso. Eu fiz minha graduação, né, na UFMT em Cuiabá, então escolher o curso de agronomia também foi natural. Então, minha família já era da agricultura, meus avós sempre foram, então foi natural. Mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa com relação à agricultura, então eu sempre queria entender os porquê daquilo. Então, acho que dentro da minha graduação, durante a faculdade, eu sempre me envolvi muito dentro dos laboratórios para tentar ali investigar. Sempre fui muito pesquisadora, sempre tive esse olhar bem crítico ali para entender os porquês. Fiz meu mestrado lá também, onde falo que o meu pai da área da fitopatologia, o Daniel Cassetari ali, produziu tanto eu quanto o Santaella ali também. Acho que não lembro, mas meu estágio também eu fiz com o pai dele. Então a gente se conhece aí, conhece a família. Eu fiz meu estágio lá na Empaer, junto com o pai aí do Santaella. E meu contato ali com a pesquisa sempre foi muito direto e logo fui trabalhar na Fundação Rio Verde. Então, eu estou aqui em Lucas do Rio Verde há 11 anos, trabalhando aí como coordenadora de pesquisa da área de fitopatologia. E a gente vem aí desenvolvendo pesquisa ao longo desses anos todos sempre voltado ali para a nossa região, mas como o Mato Grosso e o Brasil como um todo. E ver todo esse crescimento ao longo desse tempo, acho que é bem gratificante para a gente ver como que
a pesquisa vem contribuindo para esse ganho em produtividade e expressão ali da nossa região no cenário do Mato Grosso e do Brasil como um todo. Excelente, Luana, muito legal. E aqui eu vou fazer duas menções, né? Primeiro, o saudoso Cassetari, né? Daniel Cassetari. Eu, quando comecei a vir para Mato Grosso com um dos projetos do Canal Rural, né? Na época 2008, 2009, ali chamava Lavouras do Brasil, o Cassetari ficava orientando ali, era um dos parceiros também, uma lavoura em Campo Verde, né? Onde a gente estava sempre acompanhando semanalmente ali o Uhum, desenvolvimento daquela lavoura. Você falou, eu entendi. me lembrei aqui dele, porque ensinou bastante Uhum, como, né, um professor, até para nós jornalistas, realmente foi um aprendizado muito bacana ter podido conviver com ele, com as orientações que ele passava ali para todo mundo. E o outro ponto é Trony, que ele tinha um orgulho danado do Big Brother da soja. Big Ele Brother da falava, soja, ó, exatamente. exatamente. 24 horas monitorando a soja. Ele tinha um orgulho danado, contava para todo mundo. Me lembro como se É, fosse ontem. Grande ah, pessoa. que legal, Deixou muito legal. saudades, faz falta no nosso meio. Exatamente. Então fica aqui essa Sim, com singela certeza. homenagem aqui ao saudoso Cassetari e todo o trabalho, o legado que deixa, né? O professor sempre deixa mensagem, deixa um legado, né? Isso é muito legal da gente reforçar. E o outro ponto que eu queria mencionar, né, ouvindo a apresentação de vocês dois, um resumo aí da história de vocês, é que vocês representam uma fatia muito pequena, eu acredito hoje, não vou ter números aqui, mas acho que isso é fato, dos profissionais novos aí, vou colocar entre aspas, os considerando novos por serem mais novos do que eu, mas que estão há mais de uma década no mesmo, na mesma empresa, na mesma corporação, né? E o Santaella há cerca de 12 anos, se eu não me engano, e a Luana há 11 anos aproximadamente aí na fundação, né? Isso, a meu ver, mostra, né, que estão em lugares que gostam do que fazem, né, que realmente enxergam valor naquilo que estão fazendo, né? E esse valor significa desenvolver informações, desenvolver novas ferramentas, ajudar de fato a fazer com que o campo evolua, né? É por aí, eu queria brevemente ouvir um pouquinho dos dois, só porque valeu a pena fazer esse registro aqui. O patrônio, só uma correção. Eu não gosto do que eu faço, eu amo. Eu acordo de manhã com sangue no olho, assim, motivado para fazer o que eu faço. Pensar que eu vou trabalhar com agricultura, que eu vou levar informação para o agricultor, que eu vou discutir tecnicamente novas tecnologias e como superar desafios, nossa, me enche de alegria. E assim, ainda mais numa empresa que tem o mesmo valor que o meu, que coloca a pesquisa e a inovação na frente de qualquer ação comercial, me dá muita segurança em estar aqui. Então, eu não tenho dúvida de onde eu estou e quero continuar fazendo isso. Então, esse é importante, né? 12 anos aqui é porque eu acredito naquilo que eu faço e confio na empresa e nas pessoas que eu me envolvo para continuar fazendo isso. Exatamente, é por aí, né, Luana? Exatamente, compartilho aí também desse sentimento do Santaella. Tenho muito orgulho de trabalhar na Fundação Rio Verde. É uma família, né? Tanto é que eu trabalho até com meu marido aqui, então a gente é bem acolhido e bem ouvido, né? Então, é gratificante, né? Eu falo, a gente trabalha muito com os estagiários que vêm aqui. Eu falo que eu não considero que é um trabalho para mim, é uma extensão da minha casa, eu lido com isso no meu cotidiano, então isso faz parte da minha vida. Então, ver tudo acontecer é muito gratificante e é a recompensa ali da gente ter, fazer o que gosta no lugar que a gente gosta e se sente bem, que a gente dedica a nossa vida. Então, a gente tem a nossa família, mas ali durante o trabalho é a nossa vida ali que a gente passa a grande parte do tempo. Então, trabalhar num lugar que a gente é bem acolhido, acho que não tem coisa melhor. Então, tá lá há 11 anos, espero continuar por muito mais tempo ali. Maravilha, gente. Eu não podia deixar passar essa porque realmente me chamou a atenção, né? E enxergando a realidade que a gente enxerga, né, em todas as regiões, quando a gente tem exemplos como o de vocês, é muito legal a gente ressaltar isso. Muito bacana. Agora, falando um pouquinho, né, de agricultura no que diz respeito aos desafios. Eu abri aqui o episódio falando que a gente está num momento muito desafiador, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Mas antes de falar dos problemas dessa safra, dos desafios nesse momento inicial de safra, vale sempre frisar que a agricultura ela está sempre em constante evolução, né? Ou seja, cada temporada, cada ciclo além dos desafios
que existem em cada ciclo, é sempre uma oportunidade de aprendizado, né, de evolução para que no ano seguinte, na temporada seguinte, a gente consiga buscar resultados cada vez mais assertivos, resultados cada vez melhores por meio de ações cada vez mais assertivas com base naquilo que a gente vivenciou nas temporadas passadas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois, né, da última temporada ou das últimas temporadas de soja, quais um panorama dos principais desafios que a gente sabe que mais chamaram a atenção aqui nas diferentes regiões, né? E que aprendizados a gente pode de fato tirar ou conseguimos tirar do que a gente vivenciou na temporada passada. E se quiser mencionar a anterior também, fiquem à vontade. Perfeito. Acho que eu gostaria de citar um ponto que tem chamado muita atenção aí nas últimas temporadas no Mato Grosso como um todo, é realmente a pressão de doenças. A gente vê aí que tem aumentado de forma significativa a pressão das doenças em geral aqui no Mato Grosso. A gente tem lidado com algo novo, que é a podridão dos grãos, que é um tema que tem chamado muita atenção, que é mais uma das doenças no complexo que nós temos que enfrentar, entrando aí no sistema e tomando produtividade, causando dor de cabeça no agricultor. Mas, para além dela, me chama muito também a atenção da pressão de mancha-alvo. Ano após ano, essa pressão tem ficado mais intensa e tem sido mais difícil a gente estar manejando essa doença. Tudo isso somado às diferenças tecnológicas, que no passado, por exemplo, a gente tinha cultivares de soja que tinham um índice de área foliar em torno de 8. Os cultivares que nós plantamos hoje têm um índice de área foliar na faixa de 4, 3,5. Então tem muito menos folha na planta. Se a gente está falando que tem uma intensidade de doença maior e mais intensa, quer dizer que a gente tem que cuidar melhor dela, que cada folha importa e importa cada vez mais. A gente tem que tomar uma atenção muito grande para isso. São sojas com menos folha e com maior potencial produtivo. Nossa atenção tem que aumentar. A gente tem que começar a ter um olhar preventivo muito forte para esse cultivo. Luana, o que que está no radar de vocês, né? Como foram as últimas temporadas para você no que diz respeito a esse monitoramento e essa observação? Inclusive que o Santaella comentou aqui, ele destacou, né, a podridão dos grãos e também a mancha-alvo. Então, a gente enfrenta diversos desafios aí para a cultura da soja. Nas últimas safras, a questão de podridão, né, vem chamando bastante atenção, principalmente aqui para nossa região. E também a gente não pode deixar de falar das outras doenças. Mancha-alvo é aqui uma doença que a gente sempre considera muito importante. Então, a cada safra a gente vê que ela vem ganhando cada vez mais importância ao longo das safras. Então, é uma doença que na nossa região ela sempre se instalou aqui, mas a gente vê que ela está aumentando a proporção aqui e em outras regiões também. Questão de cercóspora também, que a gente vê que nos materiais de forma geral também apresenta. E o que liga o nosso alerta é a questão de sempre fazer o monitoramento, a importância do monitoramento das doenças. Então, entender quando que as doenças ocorrem e fazer esse monitoramento para saber qual que é a doença que está prevalecendo ali na sua área. Então, ligar esse alerta para a gente entender esses momentos para adequar as práticas de controle. Muito bem, queria só pegar o gancho do que vocês dois disseram, né? O Santella destacou bastante, né, a realidade de plantas com menor número de folhas, ou seja, mais produtivas, e reforçou o alerta por conta disso, né? Ou seja, se a gente tem uma pressão maior nesse momento ou nas últimas safras, realmente isso exige um olhar mais atento, porque os efeitos, né, de uma pressão maior, consequentemente de um manejo ineficaz, vão culminar, claro, num resultado inferior àquele que o produtor está esperando, né? Dá para ter uma ideia, um panorama de que pode causar de perdas ou de que causou de perdas nas últimas temporadas aí, o que vocês destacaram? Olha, podemos citar aí algumas doenças, Patrone, como, por exemplo, é, a gente traz aí o exemplo da podridão dos grãos. Podridão dos grãos tem um potencial de perdas até de 40% para o agricultor. É um número bastante significativo. Outras doenças, por exemplo, como a mancha-alvo, em trabalhos em que a gente trabalha com materiais que a gente tenta isolar essa doença, a gente enxerga aí até 18 sacos de perdas em trabalhos internos que nós realizamos. Claro que isso varia muito de material e de época de plantio e tudo mais, mas até 18 sacos é um número bastante significativo. 18 sacos vezes o preço da soja, hoje a gente está falando de R$ 2.000 por hectare. É um número que assusta bastante e torna bastante relevante a decisão que a gente vai tomar para manejar doenças como essa.
Exatamente. Quando a gente traz para a ponta do lápis o impacto financeiro em safras em que a gente vê a rentabilidade cada vez mais apertada, realmente assusta e é quando aquele sinal de alerta que está amarelo vai ficando vermelho, né, Luana? Exatamente. A gente fala muito da questão da podridão porque a gente consegue mensurar isso, quantificar ali. O produtor consegue ver o quanto ele está perdendo. Mas para essas outras doenças, que elas, as manchas, por exemplo, é difícil ele quantificar o quanto ele deixou de ganhar. Mas a gente vê que cada vez mais essas doenças vêm ganhando importância ali dentro das áreas e causando prejuízo. Então, é importante entender que a gente tem uma doença ali, a podridão, que causa diretamente, mas a gente tem essas doenças que também estão ocorrendo ali no campo, mas é difícil mensurar o quanto que ela está perdendo. E vai muito do que o Santaella falou, vai da sua característica. Qual que é a sua cultivar, a variação disso, qual que é o seu manejo adotado ali, qual que é a sua cultura que antecede ali a cultura da soja. Então, a pressão das doenças na área varia. Então, o nível de perda relacionado a essas doenças também vai variar de acordo com isso. Perfeito. E aí a gente chega nessa safra atual em que a gente tem um plantio atrasado, tempo muito quente, né, e seco, né, as chuvas muito irregulares. Eu me recordo de termos relatos recentes aí de temperatura do solo acima de 65, 66, 67 graus ali em algumas regiões, né, ou seja, cozinhando as plantas, né, recém-emergidas. Então é um cenário muito adverso, muito preocupante para o produtor. E eu queria fazer uma correlação aqui, pedir para que vocês fizessem de fato uma correlação entre esse momento que a gente vive de plantio atrasado, de tempo muito quente, pouco úmido, com o manejo de doenças, né? Eu sei que tem um link aí muito importante que vocês precisam falar. Ah, perfeito. Se eu puder começar, Luana, acho que tem um ponto aí super relevante, né? A gente vive mais uma safra típica, né? Desde que eu atuo profissionalmente, toda safra é uma safra típica e essa não é diferente. A gente tem outros tipos de problema para lidar. E essa safra, Patrônio, a gente está enfrentando um problema diferente, que é a própria questão do calendário de plantio. E isso tem um impacto direto no manejo de doenças. Historicamente, quando a gente tem condições normais de plantio, a gente termina o plantio no estado do Mato Grosso antes do início do mês de novembro, ou grande parte dele, coisa que não está acontecendo esse ano. E um outro fator que vem a somar é a questão da antecipação do plantio em algumas situações especiais, como foi aprovado pelo Ministério da Agricultura. Então, antigamente, o plantio só se iniciava após dia 16 de setembro. Esse ano, nós tivemos plantios excepcionais a partir do dia 1º de setembro. Então, nós vamos enfrentar um plantio com uma janela muito ampla. Então, uma janela superior a 2 meses plantando soja aqui no Mato Grosso. Isso traz uma condição extremamente favorável para a ocorrência de ferrugem asiática, por exemplo, uma doença em que nós não estávamos nos preocupando tanto nos últimos anos, porque o plantio acontecendo de forma mais concentrada e o vazio sanitário sendo um pouco mais intenso fazia com que a gente fugisse dessa doença. Porém, num ano como esse, que nós tivemos plantio antecipado e vamos ter plantio atrasado acontecendo ao mesmo tempo, aquela soja que já vai estar colhendo do primeiro plantio pode ser fonte de inóculo para aquela soja que foi plantada neste momento ou em momento anterior, que vai estar em plena fase reprodutiva. Então, a atenção do produtor para o manejo preventivo aumenta. Ele não pode abrir mão de um devido manejo preventivo, mesmo com essas condições ambientais que preocupam um pouco ele. Então, garantir que essa soja esteja prevenida para não deixar a entrada de doenças acontecer é fundamental, seja a soja do início, seja a soja do final do plantio. Luana, vocês têm observado agricultores que estão entendendo que uma pressão de doenças agora, de fungos agora, seria menor por conta do tempo seco? Como que você tem visto isso aí? E qual o risco, né, desse pensamento? Então, é uma preocupação, né, igual o Santaella falou, dessa questão dessa distribuição desse plantio nessa safra. E a gente vê ao longo das safras que o produtor tem essa característica de achar que eu não tenho condição de infecção por não ter umidade, não ter chuva, temperatura alta, deixa de fazer algumas aplicações por achar que não está tendo infecção. Mas, pelo contrário, a gente vê que, apesar da gente não ter umidade, a gente ter altas temperaturas,
as infecções ainda ocorrem. Então, o Alexandre me mandou aqui umas fotos para ver sobre uma área que ele viu lá em Querência, né, Alexandre? Que há infecção já de corinéspora, de mancha-alvo em plantas em V4, mesmo numa situação onde a gente não tem uma umidade muito elevada. Então, é preocupante e a gente sempre liga o alerta. Produtor, é importante fazer as aplicações dentro daquele programa daquelas datas e programas que foi elaborado, porque a infecção no campo ocorre, porque os patógenos estão ali no ambiente. Então, a gente fala muito dessas doenças causadas por fungos necrotróficos. Então, eles estão ali no ambiente e, tendo a planta de soja, é um hospedeiro perfeito para ela. Então, a aplicação preventiva vai inibir essa infecção inicial. E aí, quando a gente sabe que vai chover, em algum momento a gente vai ter uma volta das chuvas, a nossa soja vai estar com as ruas fechadas, então atingir esse alvo vai ser mais difícil. Então, as aplicações iniciais para evitar essa infecção inicial é extremamente importante. E a preocupação com relação à ferrugem, né? A gente acaba fugindo pelo calendário. Esse ano a gente está com alguns receios, mas é importante a gente não esquecer que cada momento de aplicação é importante. E os produtos que a gente elenca para cada momento também são. Então, você acabou não fazendo uma aplicação lá no início, jogar essa aplicação lá para frente, às vezes não vai ter o mesmo sucesso. Então, também entender que cada momento da cultura também é importante. A gente sabe os momentos críticos ali. Florescimento é o momento crítico da planta, então proteger até esse momento do florescimento é importante. Lá também no início do desenvolvimento das vagens também é importante. Então, a proteção nesses dois momentos, preventivamente, é extremamente importante para a gente ter sucesso no controle das doenças. Excelente. Fazer só um breve resumo, então, aqui do que vocês já disseram, né? Que serve como alerta aqui para os agricultores, para toda a equipe que trabalha no campo, né? Com a safra de soja. Pressão de doenças, então, aumentando muito nos últimos anos, né? O Alexandre trouxe aqui no começo já algumas informações, né? Chamou atenção para a questão da podridão dos grãos e também para mancha-alvo. E agora ele e a Luana também citando a preocupação, né? Com a possível pressão maior de ferrugem da soja mais adiante, né? E da importância de não furar ali o cronograma ou o que está previsto nas aplicações programadas, né, de defensivos, de fungicidas, porque a pressão vai acontecer, né? Não é porque o tempo está seco agora que a gente vai estar livre aí dessas ameaças, né? Elas vão persistir, vai chover em algum momento e realmente aí a gente não pode desproteger a lavoura. É isso, Santella? Correto, Patrone. Esse é o ponto crítico. Parece que o cenário não está favorável para as doenças. Pelo contrário, continua favorável. Eu até compartilhei com a Luana algumas fotos. Eu estava em Querência essa semana e pude ver com meus próprios olhos uma planta em estágio vegetativo, em V4, que é muito jovem, já com sintomas de mancha-alvo. Então, vamos entender isso. Se no momento em que a gente entende que as condições não são as melhores para a doença já está ocorrendo, e quando as condições forem devidamente favoráveis para ela, qual é o nível de pressão que a gente pode enfrentar? Vai ser ainda mais significativo. Então, para a gente evitar que esse problema cresça e com um problema crescendo aumenta a dificuldade de você resolvê-lo, trabalhar de forma preventiva, como a Luana falou, é o melhor caminho que nós podemos escolher, não abrindo mão das aplicações calendarizadas e planejadas com produtos seletivos e de amplo espectro que o agricultor já escolheu. Exatamente, né? Não dá para mudar o andar da carruagem no meio, né? Você programou, você sabe o que vai acontecer e não dá para realmente você mudar no meio do caminho porque é um risco muito grande, né? E aí a gente está numa safra que a gente não pode correr riscos, né? A gente tem que tentar minimizar ao máximo. Eu queria aproveitar que vocês citaram algumas vezes a questão da podridão dos grãos, porque foi um assunto, né? É um assunto que nas últimas safras, né, colocou muito em alerta os produtores. Acho que a gente vale falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui, porque eu lembro que muita gente falava, né, a anomalia da soja, e aí a pesquisa se debruçou sobre o problema para encontrar e definir de fato o que era, né? Aí chegou-se ao termo lá, quebramento de haste, se eu não estou enganado, e podridão dos grãos, né, no caso ali
do que chamavam de anomalia. Eu queria só que vocês resumissem, se possível, né, quais os principais fatores que influenciam nos casos de podridão e de que maneira é possível tentar minimizar essa ocorrência, essas consequências, né, aqui que a gente acompanha no campo. Considerando aí o que a gente viu nas últimas safras, então a gente acabou, né, elencando dentro da anomalia aí duas situações, né? Podridão dos grãos, que ali atinge as vagens, e a questão do quebramento de hastes. A gente vê em algumas situações, acontece uma ou outra, mas a gente ainda não sabe se realmente são os mesmos agentes causadores das duas, né? A gente ainda está investigando, ainda está em fase de pesquisa, e a gente vê que temos um complexo de fungos envolvidos nas duas situações que são muito semelhantes ali. Então, a gente tem os mesmos patógenos associados a tanto a podridão quanto ali ao quebramento. Então, a gente vem de safras que são atípicas, né? Cada safra a gente vê uma condição climática, mas a podridão a gente viu ocorrendo tanto numa safra um pouco mais seca, quanto numa safra que a gente teve muita umidade. Então, quando a gente teve mais chuva, ela foi mais grave do que uma safra onde a gente foi um pouco mais seca, mas ela ocorreu nas duas. A questão do quebramento, na safra passada, a gente praticamente não viu, então a gente não conseguiu evoluir muitos estudos com relação a isso. Mas com relação à podridão, a gente já consegue ter um direcionamento mais assertivos. A gente vê uma diferença muito é, grande entre materiais, então a escolha do material é uma prática ali para a gente reduzir essa questão da podridão, e a adoção de medidas de controle com o uso de fungicidas é uma prática que a gente viu que deu grande resposta. Então, as práticas onde a gente faz o fungicida associados a multissítio, então, um programa onde a gente adota tecnologia, produtos assertivos ali, em momentos adequados, a gente vê que há um controle desse complexo aí de doenças e reduzindo ali o problema no momento da colheita. Então, a aplicação no momento certo, com a adoção de multissítio, intervalo, respeitar o intervalo das aplicações também, a gente viu que é extremamente importante para essa questão, e fazer essas aplicações no momento incorreto. Então, um programa de manejo onde eu faço as aplicações associada a multissítio, respeitando o intervalo de aplicações, são extremamente assertivas para a questão da redução do problema de podridão, além também de não esquecer do material. Então, se meu material é mais sensível, então o programa que eu vou adotar de controle de doenças sobre ele tem que ser mais robusto e voltado para minha sensibilidade do material. Entender também a janela. A gente viu que, dependendo da janela de semeadura, também há essa diferença ali da severidade. Então, o produtor tem que elencar vários fatores dentro ali da escolha do programa de fungicida. Então, começando ali pela escolha do material e aí a janela de semeadura para adequar o seu programa de fungicidas. Perfeito. Santella, gostaria de complementar? Acho que totalmente em linha com o que a Luana trouxe. Para nós aqui da BASF, o primeiro fator que a gente recomenda ao agricultor é a escolha do material. Então, o próprio trabalho dentro da Fundação Rio Verde, que eu acompanhei de perto, com mais de 80 materiais, salvo engano, tem materiais com sensibilidade superior a 50% e materiais com menos de 3% de podridão. Então, olha só como, começando pelo material, você já ganha uma assertividade muito grande. E a escolha do fungicida é outro fator fundamental. O que o agricultor tem que tomar um cuidado muito grande é não escolher um fungicida que só funciona para podridão, que aí ele pode tomar uma rasteira das outras doenças. E teve muita gente, por ter sentido a dor de ter perdido produtividade, ter levado os descontos da podridão, ter baseado todo o seu manejo nela. Porém, é importante lembrar, a podridão é mais uma doença do complexo. A gente vai enfrentar podridão, provavelmente, mas vamos enfrentar cercóspora, mancha-alvo, antracnose e talvez ferrugem essa safra. Então, escolher um manejo que seja adequado, bom para podridão e também para todo o complexo é fundamental para que ele tenha sucesso essa safra.
Pois é, e aí vocês citaram mais uma vez, né, a palavra prevenção, né, ou seja, um manejo preventivo, ele tem que ser, claro, pensado estrategicamente já como um todo, né, como você disse, não buscando produtos, né, para uma ação específica para um problema, né, ou seja, quanto maior você puder abrir o seu leque pensando no todo, no complexo como um todo, a chance de assertividade, claro, é muito maior. A gente não tem bola de cristal para saber o que vai vir na lavoura. Então, Uhum. partindo dessa premissa, escolher aí ferramentas que têm um amplo espectro e alta seletividade são escolhas assertivas. Por quê? Se vier cercóspora, se vier mancha-alvo, você tem que estar preparado. Se vier outro, você tem que estar preparado também. Então, o programa planejado e utilizando das informações de fontes fiéis, como o caso da Fundação Rio Verde e várias outras consultorias e instituições de pesquisa que nós temos aqui na região, podem te ajudar muito a se prevenir desses problemas que você vai enfrentar nessa safra. Pois é, e aí você trouxe um tema quando você citou, inclusive, a Fundação Rio Verde, outras fundações, a própria BASF, né? Ou seja, é todo mundo colocando o melhor time de campo para levantar informações, que é o que a gente disse logo no começo aqui do bate-papo, né? Para que munir o produtor, né, e quem está envolvido na atividade de campo com a maior quantidade possível de informações acerca dos problemas que ele pode vir a enfrentar, né? E sem contar no desenvolvimento não só de conteúdo de informação, mas desenvolvimento também de produtos, de ferramentas, de respostas aí, né, que podem, que possam ajudar o produtor a buscar sempre os maiores resultados ou os melhores resultados em termos de desempenho, de produtividade, né? Ou seja, é todo mundo trabalhando com o mesmo propósito, né? Correto, Patrônio. O exemplo da BASF aqui, hoje nossos Uhum. times, tanto de proteção de cultivos, que é o time de defensivos, quanto o time de melhoramento genético, atua com um olhar bastante refinado para os problemas sanitários da cultura da soja. Então, nós temos estações de pesquisa em Sinop, em Primavera do Leste, dentro do Mato Grosso, e são mais de 11 em todo o Brasil, que estão de olho para esses problemas. A gente faz um investimento anual superior a 1 bilhão de euros em todo o mundo em pesquisa e desenvolvimento na agricultura, para que a gente possa desenvolver ferramentas assertivas e seguras para o agricultor. Então, nós, antes de mais nada, nós somos uma empresa de pesquisa e inovação. Então, está no nosso DNA. Primeiro, pesquisar, estudar com profundidade para trazer uma solução assertiva para o agricultor, seja no caso da mancha-alvo, da ferrugem, da podridão ou qualquer outro problema que ele possa vir enfrentar. Primeiro, a gente vai estudar, vai ter segurança para poder se posicionar. A gente não vai colocar uma propaganda antes da gente ter estudado e ter segurança com base nos nossos cientistas e pesquisadores para levar essa informação para o agricultor. Exatamente, muito bom, muito bem registrado esse ponto, né? Acho que é fundamental que todo mundo entenda, compreenda, né, o que a agricultura nossa ela evolui. Eu digo todo mundo, é que as pessoas que não são do campo que ouvem o podcast também, que a gente consegue ter resultados que a gente tem na nossa agricultura brasileira e Mato Grosso é um dos grandes exemplos disso, né? Nos últimos 40 anos, o que evoluiu a nossa produção de alimentos, né? Ela decorre justamente do esforço conjunto, né, de quem está no campo, de quem está fora do campo, de quem está investindo em pesquisa, que quem está investindo em desenvolvimento, e assim caminha. E os desafios virão. A gente faz uma agricultura tropical que vai ter sempre desafios novos a cada safra, né, ou se não novos em potenciais, com potenciais diferentes a cada safra. Então, realmente, o sucesso da nossa agricultura decorre desse trabalho conjunto, desse esforço coletivo. Tem um ponto aqui, Luana, que eu queria ver se você pode trazer para a gente um tema que muita gente pergunta, né? Como acontecem as perdas por fitotoxicidade, como é possível evitá-las? Eu queria ouvi-los sobre isso. É uma outra questão, né, sobre esse momento que a gente está passando, né, de alta temperatura, baixa umidade, a questão de fito também é extremamente importante, né, para o produtor tentar ao máximo evitar. A gente fala que o produtor seguir, que tem na bula ali do produto, a dose, o adjuvante recomendado, e realizar essas aplicações ali nos momentos mais adequados. Então, ver o momento que tem uma temperatura mais adequada, não uma temperatura muito alta, a umidade também do ar é importante, e essa calda que ele está preparando, né? Não misturar coisas ali que altere ali o pH dessa calda, então cuidar do pH da calda também é importante.
e a escolha do momento. E produtos também, a gente sabe que tem alguns produtos que têm histórico de serem mais quentes, né, como os produtores falam. Então, cuidar com essas aplicações de produtos que causam esse tipo de problema. Então, vai todo esse cuidado para evitar que a planta sofra essa injúria, porque a gente sabe que, além das doenças, essa injúria também é uma porta de entrada. Então, para doenças que podem acontecer mais para frente, além de prejudicar ali o desenvolvimento dela naquele momento, ainda pode ser uma porta de entrada para algumas doenças que também se aproveitam dessa situação da planta debilitada. Então, é todo um cuidado para evitar, para ela não sofrer, quanto também para lá para frente ela também não ser uma porta de entrada de outras doenças. Perfeito. Ô, Alexandre, eu queria trazer um ponto aqui que eu já acompanhei em algumas discussões, em alguns eventos, algo que eu tenho visto como praticamente uma unanimidade, tá? Eu me arrisco a colocar, eu me arrisco aqui a dizer isso, né? Que é uma unanimidade entre os pesquisadores a importância de que quem está no campo, de que os agricultores passem a enxergar a agricultura como um sistema, né, e não apenas uma cultura isoladamente, né, ou seja, o campo não fica ali apenas os 6 meses, né, de uma safra e depois, né, os 6 meses da outra, é tudo um sistema só. Eu queria a tua visão sobre isso e de que maneira é preciso levar isso em consideração quando a gente fala da proteção das plantas contra, né, as doenças, contra os ataques fúngicos, né? O que que é preciso, de que maneira sintetizar esse olhar de que a gente fala de um sistema e que, por isso, tem que olhar como um todo quando diz respeito também ao manejo de doenças. Perfeito, patrônio. Esse é um conceito que evoluiu, né, com o tempo, e isso é muito interessante, porque a gente pensa assim, a gente usa a mesma área para pelo menos 2 cultivos anuais. Essa é a grande diferença da nossa agricultura tropical. Nenhum outro país do mundo consegue fazer o que o Brasil faz aqui, que é essa questão de sucessão de cultivos na mesma área, né? Você vai nos Estados Unidos, vai na Europa, eles fazem uma safra por ano, nós fazemos 2. E qual que é o impacto disso? Primeiro, o impacto direto, você tem um benefício econômico para o agricultor, para o país como um todo, porém você tem uma consequência agronômica para isso. E quando você trabalha, por exemplo, num sistema soja-milho, você tem alguns complexos que você vai ter que lidar, e quando você adota outros sistemas produtivos, você lida com outro tipo de complexidade. Quando a gente atua, por exemplo, no complexo soja-algodão, nós lidamos com problemas fitossanitários ainda maiores, porque vamos trazer o exemplo aqui da mancha-alvo. Tanto na soja quanto no algodão, esse fungo se multiplica e causa dano. Quer dizer que a pressão de inóculo nessas áreas é muito maior. Então, você tem uma intensidade dessa doença maior nessas áreas, o que faz com que você tenha que rotacionar grupos químicos, trabalhar de forma preventiva, adotar multissítios desde cedo para evitar que essa doença cause dano. A Luana trouxe o exemplo, né? É uma doença necrotrófica. O que isso significa? Que ela fica no solo. Enquanto tem palhada, que é um bem gigantesco para nós, esse fungo vai estar lá e vai estar se multiplicando e pronto para estar inoculando o próximo ciclo. Quando a gente olha para o sistema produtivo soja e milho, acontece algo semelhante, por exemplo, relacionado a nematóides, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para nematóides que se multiplicam tanto na soja quanto no milho. Então, o dano vai estar acontecendo embaixo do solo. E para doenças, pode estar acontecendo casos semelhantes, porém em menor intensidade para outros fungos. Porém, é um fator super relevante na hora de você estar escolhendo o manejo que você vai estar fazendo. Perfeito. Luana, gostaria de complementar a fala do Santaella? Só complementar essa parte da agricultura que nós fazemos aqui, né? Nós estamos nos trópicos, então a gente consegue aí fazer mais de uma safra numa mesma área. E o que favorece as plantas também favorece aí os fungos, né? Então a gente está dando alimento o ano todo, está dando condição para eles se desenvolverem. Então, a cada safra que a gente tem aí, a gente está, se não usando técnicas de controle, a gente está aumentando os problemas nas nossas áreas também, alimentando esses fungos, dando condição para que eles se tornem cada vez mais agressivos. E aí vai dessas práticas de controle que o Santaella já mencionou. Lembrando também da questão da semente, né? A gente está falando aí das práticas de controle e para começar uma safra, uma semente de qualidade também é extremamente importante a gente cuidar disso. Qualidade sanitária,
Muitos patógenos a gente sabe que são introduzidos, são levados para as áreas, a gente está falando desses fungos aí, que talvez vieram através da semente, né, que é um veículo muito fácil de ser transportado, e também a questão de vigor. Então, a gente sabe que uma planta passando por essa condição de estresse, também o vigor é extremamente importante, não somente a germinação. Então, plantas vigorosas conseguem passar por esses momentos de estresse com mais consegue produzir uma planta mais vigorosa e também garantir sucesso na produtividade e sucesso no manejo fitossanitário nessas áreas também é extremamente importante a gente começar ali desde esse tratamento de semente. Perfeito, perfeito. O pessoal que não é do campo e está nos ouvindo aqui, viu a quantidade de pontos que precisam ser observados para que a gente, né, consiga ter êxito no campo, né? Realmente é muita informação que precisa ser colocada em prática, né? Muitas estratégias, muitas decisões ao longo do caminho para que a gente possa realmente ter a colheita conforme a gente espera. A gente está caminhando para a reta final aqui, Santella. Eu queria que você já trouxesse, antes da gente ir para a pergunta derradeira aqui, então, aquele alerta geral para os produtores, o que eles precisam estar mais atentos. Você trouxe vários insights aqui, né, ao longo desse bate-papo, mas acho que vale sempre a gente fazer uma síntese aqui, né, do que o produtor tem que estar observando nesse ano agrícola, né, dadas as atuais circunstâncias, dado o histórico que a gente tem e os desafios que a gente sabe que a gente pode enfrentar. Perfeito, patrônio. Acho que eu queria ressaltar aqui alguns pontos. 3 pontos talvez seriam o suficiente. Primeiro ponto é em relação ao monitoramento e a calendarização aí das aplicações de fungicida. Ele não pode abrir mão disso. Ele tem que continuar monitorando e fazendo as aplicações de forma preventiva. Muito melhor a gente prevenir agora do que ter que lidar com uma doença muito mais intensa lá na frente. Então, fazer a aplicação nesse momento, em V6, entre 25 e 30 dias, é fundamental para ele colocar ela ao longo do tempo. Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é em relação ao calendário de plantio que se estendeu esse ano. Então, provavelmente, a gente vai enfrentar desafios que a gente não estava mais acostumado. Nós estamos falando de um calendário de plantio superior a 2 meses. Isso representa um risco muito grande para o retorno e intensidade da ferrugem asiática, que é uma doença que pode retirar até 90% da produtividade do agricultor quando não manejada. Então, estar atento em relação a esse problema torna-se fundamental novamente. E o terceiro e último ponto é em relação ao olhar para o complexo de doenças e a seletividade dos produtos que ele escolhe. Pode olhar o manejo de doenças para uma única doença. No passado, a gente sabe que ele sofreu mais com uma doença ou outra, e aquilo baseou a tomada de decisão dele. Porém, hoje, ele deve estar buscando alternativas que enfrentem o maior complexo de fungos possível e de forma seletiva. Nós temos hoje plantas mais modernas, mais produtivas e com uma menor quantidade de folhas. Então, cada folha importa e importa cada vez mais. Cuidar bem dela de forma seletiva e contra todo o espectro de doenças é fundamental para que ele tenha sucesso no manejo de doenças dessa safra. Excelente. Luana, sua mensagem aqui para os produtores. Acho que um resumo do que a gente falou aqui, a questão do manejo preventivo, que é de extrema importância, né, o produtor aí pensar tanto para a podridão quanto para o complexo de doenças. Então, é importante essa prevenção antes que a doença se instale e você não consiga mais manejar. Então, a adoção de programas que a gente entre nos momentos adequados, prevenindo que essas ocorram surtos, né, que a doença chega a um nível de uma severidade alta, reduzindo ao máximo ali as infecções, são extremamente importantes. Então, isso vale aí para o nosso complexo de doença como um todo. E a nossa preocupação sempre grande com ferrugem, então a gente vai ter soja colhendo ali em dezembro, provavelmente, né, dessas áreas semeadas ali no início de setembro, e provavelmente teremos alguma soja entrando no florescimento ali em dezembro. Então, vão ter situações bem diferentes ocorrendo no mesmo momento, e a gente sempre liga esse alerta. Quando a gente tem colheita, a gente tem inóculo, talvez, de ferrugem, né, ali no ar. Então, essas aplicações voltadas ali para essa soja que foi plantada mais cedo, é extremamente importante a gente não deixar escapar essa questão das aplicações preventivas, mesmo que a gente não tenha a ocorrência da doença.
Então, prevenção, eu acho que vai garantir o nosso sucesso nessa safra. Excelente, muito bem colocado, pontuado por ambos. Agora a gente começou o episódio de hoje, né? Cumprindo uma tradição aqui do podcast, a gente vai encerrar também com uma outra tradição do podcast. Essa, evidentemente, vocês não estavam sabendo, porque senão não teria o impacto da surpresa aqui no fim, né? Mas vamos lá. Começando na sequência que a gente estava aqui. Santaella, eu queria que você trouxesse aqui para a gente qual aquela pergunta que você já quis responder, mas até hoje não teve a oportunidade de responder porque ninguém lhe fez essa pergunta, né? Eu queria que você trouxesse aqui aquela pergunta que falou: um dia vão me perguntar isso, mas não chegou essa oportunidade. Agora é o momento. Luana já vai Nossa, essa pensando aí que a próxima é você. Você ficou na Luana, você boa aqui, foi vai ter tempo para pensar. bastante beneficiada nesse aspecto, viu, Luana? Porque realmente foi surpresa, viu, Patrone? Deixa eu ver aqui, qual pergunta que eu gostaria que alguém me fizesse para eu poder responder. Tá, bom, vamos lá. Uma coisa que eu sempre penso e que eu acho que é um tema super interessante é o seguinte, né? Qual que é a correlação entre a, a natureza e a agricultura que nós podemos fazer para garantir que a gente tenha sucesso nas nossas práticas agrícolas? Esse é um tema que eu acho que dava uma discussão muito boa. Excelente pergunta, e você vai ter que discorrer um pouquinho sobre isso, né? Perguntou para você mesmo, pode responder brevemente. Vamos lá. Gostei da pergunta. Quando eu trago essa pergunta, Patrone, assim, é uma pergunta que tem um cunho talvez um pouco filosófico, um cunho um pouco mais de pesquisa, mais para trás, né? Quando a gente vê quais aspectos que trazem a natureza até aqui, a evolução das espécies, as condições ambientais que trouxeram a, a natureza até aqui, que a gente tem que observar para seguir na agricultura e poder ter sucesso nela no futuro. Um dos aspectos principais é essa questão da evolução. A natureza ela sempre está preparada para lidar com resiliência aos maiores problemas que ela enfrenta. E ela enfrenta com resiliência, selecionando aqueles indivíduos mais aptos e que passaram por um processo de seleção, ou seja, teve condições desfavoráveis e que levaram a certas escolhas. E quando a gente olha para a agricultura, o que acontece que nos traz até aqui que pode ser diretamente relacionado? É o próprio aspecto do nosso ambiente. A gente sabe do tanto de dificuldade que os agricultores passaram para chegar até aqui. Muita gente ficou pelo caminho e quem está trabalhando hoje, eu tenho certeza que teve muita resiliência e teve que se adaptar muito ao longo do caminho, evoluindo tecnicamente, evoluindo a forma de pensar e evoluindo tecnologicamente para essas condições. E uma correlação que a gente tem que fazer muito forte é o seguinte: se a gente quer enfrentar essas doenças, por exemplo, que elas querem continuar sobrevivendo. Então a gente vai ter que estar sempre um passo à frente delas para estar preparado para manejar da forma mais inteligente e se antecipando aos possíveis problemas. Muito daquilo que a gente discutiu aqui hoje. Excelente, Santaella, muito bem colocado. Acho que gostei tanto da pergunta quanto da resposta, né? E realmente a tua resposta e a tua pergunta vieram muito em linha, né, com o que nós conversamos aqui hoje, né? Citando aí a seleção natural, né? E a gente vai evoluindo por meio dessa seleção natural e pela resiliência, né, de realmente sermos desafiados, provocados e temos que buscar superar os obstáculos constantemente. Muito bacana. Luana, é contigo agora. Qual aquela pergunta que você gostaria de responder e que ainda não lhe fizeram essa pergunta? Pois é, o Santaella foi bem ali filosófico, né? Gostei bastante dessa visão dele ali. Mas agora para mim aqui, eu tive até um tempinho aí a mais para pensar, mas é difícil a gente uma pergunta, né? Mas acho que seria alguma coisa na linha de qual que seria o equilíbrio, né, entre o que a gente faz e o que a gente consegue fazer, né? Como que a gente consegue equilibrar isso? Que a gente sabe ali pro agricultor é difícil, tem áreas extensas, como que a gente consegue equilibrar? A gente fala muito na pesquisa, nas informações técnicas, e equilibrar isso com o lado prático, o que o produtor consegue fazer. Então, seria uma pergunta com relação a isso, para o produtor conseguir equilibrar isso. Uhum, pode responder a sua própria Já pergunta aí. pensando nesse equilíbrio, a gente sabe que a gente fala muito de conceitos, de técnica, que a gente tem aí ferramentas para adotar,
e que muitas vezes, pela operação, pela dificuldade que a gente está no campo, tem os intempéries, tem chuva, às vezes tem sol demais, a gente fala, tem que aplicar no momento adequado. Tudo que a gente faz com muito amor, a gente tem que adequar dentro da nossa necessidade e também da necessidade para entregar aquilo com qualidade. Acho que tudo que aquilo que o produtor coloca o olho, está envolvido, vê da necessidade do aquilo precisa daquele momento, eu acho que vão ser técnicas que ele vai adotar e conseguir retirar o máximo que consiga, que ele vai aproveitar daquela informação. Então, tudo que a gente fala aqui, o máximo que ele conseguir aplicar, acho que já vai atingir ali, de certa forma, o objetivo final dele, que é garantir produtividade. Então, por mais que não saia 100%, mas tentar adequar com a sua realidade, com o que a gente tem aí de conceito, de recomendação para que ele atinja o objetivo, juntar essas duas vertentes aí para combinar ali com esse objetivo final, que é tanto nosso, da pesquisa e das empresas que desenvolvem inovação, que é garantir o sucesso dele, quanto dele mesmo, né? A tentar adequar o que ele tem ali de realidade, de tecnologia de aplicação, de disponibilidade de operacional, para combinar ali com o retorno econômico, que quando o produtor ganha, todos nós ganhamos juntos, né? Então, é uma ligação, esse elo aí, para a gente ter esse equilíbrio, tanto na natureza que a gente busca, quanto também aí nessas relações pesquisa, produtor, empresa e de forma geral, né? Muito da sociedade. Muito bem, Luana. Excelente pergunta e também resposta, falando um pouco sobre equilíbrio, né? E explicando esse equilíbrio no campo, de que maneira deve se dar. Realmente muito bacanas as duas perguntas e respostas, né? Eu fico muito feliz por ter indiretamente ter sido o primeiro a perguntá-los, né, sobre esses temas que vocês gostariam de responder de maneira indireta, evidentemente, mas foi aqui durante o nosso bate-papo. E quero agradecê-los por dividirem conhecimento com a gente durante esse episódio especial, né? A gente abriu aqui o bate-papo falando da importância da informação como um dos grandes insumos, né, para a gente chegar ao sucesso na agricultura, e trouxemos toda a problemática dessa safra e todo o conhecimento que vocês têm, que vocês adquiriram, que vocês ajudaram a construir, né, como informação, como ferramenta para que o produtor possa, de fato, superar esses obstáculos desse ano, né, no que diz respeito especialmente ao manejo aí do complexo de doenças da cultura da soja. Gente, muitíssimo obrigado, Santaella. Obrigado, Luana, pelo tempo, né, pela dedicação, pela atenção e também pela escolha, né, do podcast do Patrone como um dos canais, de fato, de divulgação dessa informação e dessas informações, na verdade, tão importantes que vocês trouxeram aqui. Eu agradeço, claro, a todos que nos acompanharam, né? Compartilhe esse episódio, façam que esse conhecimento chegue ao máximo de produtores, de agrônomos possíveis, para que a gente consiga superar todos os desafios dessa e das próximas safras, com base na informação, no conhecimento e, claro, na utilização das ferramentas que foram desenvolvidas para a gente ver o sucesso da nossa agricultura. Falando em sucesso, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora, e vamos que vamos.